Olá, eu sou a Adriana, faço estágio supervisionado 5 do curso de Licenciatura em Matemática pelo Instituto Federal de Mato Grosso. Hoje nós vamos estudar a página 106 do livro, do exercício 51. E o conteúdo é o volume de um tronco de cone. O volume do tronco de cone é obtido fazendo a diferença entre o volume do cone original e o volume do cone menor, gerado após a secção transversal do plano, realizando os cálculos da diferença entre esses dois volumes. Então, aqui, pela imagem, né, onde foi feito esse corte, né, tornando o volume do tronco e o outro um cone, né? O que é o volume de um tronco? Para saber do volume do tronco de cone e calcular esse volume, você tem aqui um tronco de cone com um raio menor, raio da base menor, que é o Rzinho, e o raio da base maior, que é o Rzão, e a altura, que é o Hzão. O volume do tronco de cone vai ser calculado da seguinte forma: V igual π vezes o Rzinho sobre 3, vezes aplicando entre parênteses, que é o Rzão ao quadrado, mais Rzão vezes Rzinho, mais Rzinho ao quadrado. E o volume, o V é o volume do tronco de cone, o R é o raio da base maior, o H é a altura do tronco de cone e o R é o raio da base menor. Aqui tem algumas formas que vamos trabalhar nessa aula, utilizando o volume do tronco de cone nessa forma que eu já disse, e o volume do cone, que é essa daqui, e o volume do cilindro. Aqui no exercício 51, fala o seguinte: dados as figuras planas, calcule o volume do sólido de revolução obtido ao girar cada figura em torno do eixo E. Dividimos o sólido em cone de volume V1 e H1 e um tronco de cone de volume V2 e H2. Temos que, utilizando a forma da geratriz, né, o teorema de Pitágoras, que será G ao quadrado igual a H altura mais Rzão ao quadrado. Iremos encontrar as alturas. Aqui é a forma da geratriz, aonde a gente vai atribuir os valores e vamos resolver primeiro a altura A1, né? Aonde a geratriz é 5, a altura que a gente está procurando, e o Rzão é igual a 4. A gente vai resolver essa distância aqui. 5 ao quadrado, que é igual a H1 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, que ficou aqui o valor do Rzão. Então, 5 vezes 5 deu 25, igual a H1 ao quadrado, mais 16. Então, deu 25, aqui o 16 passou subtraindo, ficou 25 menos 16 igual a H1 ao quadrado. Então, colocamos dentro da raiz, ao contrário das potências são a raiz, então deu raiz de 9, que é 25 menos 9, menos 16, 9, igual a raiz de H1 ao quadrado. Aqui cortamos o índice e a potência, ficou H1 igual a 3 centímetros, porque a raiz de 9 é 3. Agora, vamos resolver a altura 2, utilizando o valor da geratriz, que é igual a 10. A altura 2 que estamos procurando, que é essa distância desse ponto até aqui, e o Rzinho 2, que é igual a 2. Então, a geratriz vale 10 ao quadrado, que é igual a 2 ao quadrado, mais 2, que é o Rzinho. Agora, multiplicando os valores, ficou 100 igual a H2 mais 4, que é resolvendo os valores. Então, aqui, o 4 passou para cá, subtraindo, ficou 100 menos 4 igual a H2 ao quadrado. Então, ficou raiz de 96 igual a raiz de H2 ao quadrado, porque ao contrário de potências, é a raiz. Aqui,
cortemos o índice da potência, da raiz e da potência, né? A potência, então, 2, que é igual a 4 raiz de 6 centímetros, porque a raiz de 96, aqui fizemos fatoração, ficou 4 raiz de 6. Então, encontramos a altura A2, H2. Agora, só repetindo os valores, vamos calcular o volume do cone. Para calcular o volume do cone, a gente apresenta essa fórmula. Agora, atribuímos valores na forma, ficou π vezes 4 ao quadrado vezes 3. O 4 que é o Rzão e o 3 que é o H1, que é a altura 1 que a gente encontrou. Tudo isso dividido por 3. Então, ficou π vezes 16 vezes 3 dividido por 3. Ficou 18π dividido por 3, que é igual a 16π centímetros cúbicos. Porque 16 é 4 vezes 4, deu 16. Então, fez a multiplicação 16 vezes 3, deu 48π. E dividindo 48π por 3, deu 16. Então, achamos o valor do volume 1. Agora, vamos calcular o volume do tronco de cone. Utilizando essa forma, que é o volume 2, que é igual a π vezes H2 sobre 3. Tudo isso multiplicando o que está entre parênteses, com Rzão ao quadrado, mais Rzão vezes Rzinho, mais Rzinho ao quadrado. Atribuindo os valores, aqui a gente atribuiu o valor da H2, né? Que é a raiz de 4 raiz de 6, multiplicando os valores, que é o valor do raio maior, né? Raio ao quadrado, que é 4 ao quadrado, mais 4, que é o valor do raio maior, vezes 2, que é o valor do raio menor, mais 2 ao quadrado, que é o valor do 2 do raio menor. Aqui abaixou, só abaixou novamente, e aqui fez as multiplicação, que deu 16, mais 8, mais 4. Aqui novamente abaixou e só fez a soma, que deu 28. Resultado, 16 mais 8 mais 4, 16. Aqui fizemos a multiplicação de 4 vezes 28, deu 112π raiz de 6 centímetros cúbicos. Tudo isso dividido, né, por 3. Vamos calcular o volume total, somando os dois valores. Os dois valores do volume total é o volume 1 mais o volume 2, que ficou π vezes 16π mais 112π raiz de 6 sobre 2. Aqui organizando, ficou o valor total igual a 112π raiz de 6 sobre 2, mais 16π centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos por causa que estamos resolvendo o volume. Agora, o exercício B, ele fala o volume total do sólido será igual à diferença entre a medida do volume 1 do tronco de cone e a medida do volume 2. Aqui a gente está encontrando, vamos encontrar a altura. Primeiro passo, vamos encontrar o valor da altura desse sólido, utilizando essa forma que é a altura igual a L raiz de 3 sobre 2. Então, vamos utilizar, achar o valor de L, que é 10, né? É raiz de 3 sobre 2 é igual a 5 raiz de 3 sobre raiz de 3 centímetros, por causa que dividiu 10 por 2, que ficou 5 centímetros. Agora, vamos desenvolver o valor do volume 1 do tronco de cone. Utilizando o Rzão, que é igual a 10, o Rzinho igual a 5, e o H, que é igual a 5 raiz de 3. Agora, vamos fazer a forma para achar o volume 1, que é igual a π vezes H sobre 3. Tudo isso multiplicando Rzão ao quadrado mais Rzão vezes Rzinho mais Rzinho ao quadrado. Aqui ficou volume 1, que é igual a π vezes 5, que a gente achou, né, que é a altura, 5 raiz de 3 sobre 3, agora aqui só atribuiu o valor da altura, tudo isso multiplicando a 10 ao quadrado mais 10 vezes 5 mais 5 ao quadrado, né, que atribuímos os valores aqui do R maior e o R menor. Aqui o volume 1, ele só fez a multiplicação, né, aqui dos valores.
aqui abaixou novamente. Então, agora aqui fizemos as somas, aonde deu π vezes 5, raiz de 3 sobre 3 vezes 175. Aqui fizemos a multiplicação de 5, π raiz de 5, raiz de 3 vezes 175. Então, o resultado ficou 875 π, raiz de 3 sobre 3 centímetros cúbicos. Agora, vamos desenvolver o valor do volume 2. Vamos utilizar essa fórmula 2, que é o volume do cone. Atribuímos valores, que é π igual a 5 ao quadrado vezes 5, raiz de 3. Tudo isso dividido por 3. Então, 5 vezes 5, 25, vezes 5, raiz de 3 sobre 3. 25 vezes 5 ficou 25, raiz de 3 sobre 3 centímetros quadrados. Centímetros cúbicos. Desculpa. Vamos calcular o volume total subtraindo os dois valores encontrados no V1 e V2. Então, agora é só atribuir os valores, né? Menos o V2, ficando o volume total de 750 π, raiz de 3 sobre 2. Agora, a gente faz a divisão de 750 π, raiz de 3, por 3. Então, ficou volume total é igual a 250 π, raiz de 3 centímetros cúbicos. Agora, o exercício C, ele está pedindo, precisamos descobrir a altura utilizando a forma da geratriz do G, que é igual G ao quadrado, igual H2 mais R2. Para isso, vamos verificar os valores de G igual a 5, Rzinho igual a 5, logo temos aonde vamos achar o valor da altura, vamos atribuir os valores, deu 13 ao quadrado mais H2 mais 5 ao quadrado, H ao quadrado. Aqui, 13 vezes 13 deu 169, igual H2 ao quadrado, mais 25, por causa 5 vezes 5. Aqui, passamos 25 subtraindo, ficou 169 menos 25, igual a H ao quadrado. Então, deu 144 igual ao quadrado, ficando ao contrário das potências raiz, a raiz de 144 e raiz de H2, H ao quadrado. Aqui cortamos o valor da raiz, que é 12, a raiz de 144 é 12, cortamos o índice e a potência ficou H igual a 12 centímetros quadrados. Agora, vamos encontrar o volume. Utilizando a fórmula, o Rzão é 20, o Rzinho é 15 e a altura é 12, né? Então, vamos utilizar essa fórmula, né, do volume. Aqui só atribuir os valores. Utilizei a altura 12, né? Tudo isso π vezes 12 sobre 3. Multiplicando entre os parênteses, onde ficou 20 ao quadrado, mais 20 vezes 15, mais 15 ao quadrado. Agora aqui, organizamos, ficou 12π sobre 3, que é igual a 400 mais 300 mais 225. Aqui fez as multiplicações, né? Somas, aonde ficou o valor total igual a 12π sobre 3 vezes 925. Eu coloquei o x aqui, mas na hora de digitar fiz errado, era só para colocar um pontinho. Daí, no caso, deu 12π dividido por 3 vezes 925. Então, aqui o volume total é igual. Aqui a gente fez a multiplicação de 12 por 925, ficou 11.100 π sobre 3. Então, dividimos 11.100 π por 3, ficou um valor total de 3.700 π centímetros cúbicos. Exercício D, ele pede o volume 1 e o volume 2. Os volumes do tronco de cone e do cilindro, respectivamente, temos que o valor total é igual à soma desses valores. Aqui vamos encontrar o volume 1 do volume do tronco de cone, para H igual a 4, 5 igual a Rzão igual a 5, Rzinho igual a 2. Aqui vamos utilizar essa fórmula.
do volume do tronco de cone. Aqui atribuímos valores. Ficou π vezes 4 sobre 3. 5 ao quadrado mais 5 vezes 2 mais 2 ao quadrado. Aqui, volume 1 é igual a π vezes 4 sobre 3. Aqui fazendo a multiplicação, né? Que ficou 25 mais 10 mais 4. O volume 1 é igual a π vezes 4 sobre 3 vezes 39. Aqui fizemos a soma, deu 39. Então, volume 1 é 156π, porque multiplicamos 4 por 39, deu 156π sobre 3. E dividimos 156 por 3, deu 52 centímetros cúbicos. Agora, vamos achar H2, onde que o volume 2, ele calcula a altura do volume do cilindro, esse volume 2. Aqui o H2, ele é igual a 5 e o Rzão é igual a 5. O volume 2 é igual a π vezes Rzão ao quadrado vezes a altura. Aqui atribuímos os valores do volume 1, que é 5 ao quadrado vezes 5. Volume 2 é igual a π vezes 25 vezes π vezes 25 vezes 25. Ficando o volume 2 igual a 125π. Então, o volume total, a gente vai fazer a soma do volume total, o valor do volume 1 vezes o valor do volume 2. E ficando o volume total é igual a 52π mais 125π. O volume total é igual a 177π centímetros cúbicos.